Amigos, estou neste momento num hotel em Seattle, porque eu vim pra PAX a convite da Nintendo pra jogar The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Primeiramente, eu quero dizer que é incrível, cara, a Nintendo tá dando esse suporte pra nossa comunidade aqui, pra que eu possa, em primeira mão, vir trazer o que eu achei do jogo pra nossa comunidade nintendista. E tem alguns detalhes muito legais que eles não tinham revelados ainda, que eu consegui pescar pra gente. Além disso, duas outras coisas legais aconteceram. Tive a oportunidade de jogar também Super Mario Party Jamboree. Participei de uma gameplay extensa do jogo, que em breve eu vou trazer mais detalhes pra vocês aqui no canal também. E outra coisa é que eu pude visitar a Nintendo em Seattle, cara. O prédio deles estava fechado porque foi no domingo que a gente passou por lá, mas quem sabe numa próxima oportunidade eu não consigo trazer um vídeo visitando o escritório da Nintendo em Seattle. Bom, muito obrigado, Nintendo, pelo convite. Bora falar do novo Zeldinha, então já deixa o like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ativa o sininho de notificações pra não perderem esses e outros vídeos no canal, sobe a música de Hyrule e vamos nessa. Antes da gente começar, uma dica: se você quer comprar um Nintendo Switch ou um jogo, ou um desses jogos aqui, você pode simplesmente me perguntar onde é que ele tá mais barato. O grupo de WhatsApp está aqui na descrição, onde eu dou dicas, ajudo todo mundo que tá precisando e indico jogos em promoção pra você nunca precisar pagar caro. Quer comprar, mas não sabe aonde? É só perguntar pra gente, ou então checar o site nintendobarato.com.br, que é o site da minha equipe, que tem um bot inteligente que busca os menores preços do Brasil para o Nintendo Switch e tem indicações também dos micro SD cards, os jogos corretos e mais adequados e onde eles estão mais baratos de comprar também. Toda a curadoria feita manualmente e a gente coloca essas informações todas ali, ó, no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp e também no Instagram, galera. É só entrar aqui no canal de transmissão. Aqui tem todas as informações. Tanto no Nintendo Barato quanto nos grupos, é só você mandar uma DM, cara. Diz o que você precisa, a gente manda o linkzinho de volta pra você poder comprar, sabendo que você vai estar comprando o mais barato, recebendo a melhor indicação e em locais 100% de confiança. Links do Nintendo Barato e dos grupos de promoção estão aqui na descrição. Uma dúvida que eu tava era por que a Zelda ia estar dentro da prisão ali, né? O jogo, ele começa com as fendas sendo engolidas e aí eles acham que a Zelda é responsável por isso, né? Basicamente, o jogo dá a entender ali no início que existe algum tipo de impostor se passando pelo rei de Hyrule, uma vez que a gente vê o rei de Hyrule sendo engolido pela fenda. E o rei manda os guardas reais prenderem a Zelda numa prisão. É quando a gente conhece o Tri, e sim, estou falando o Tri, porque apesar dos trailers em inglês não deixarem isso claro, jogando em português o game, a gente consegue perceber os personagens chamando ele no gênero masculino, tá? Então é o Tri, ou o Tri. Pois bem, a gente conhece ele aparece ali logo no início e ensina a primeira mecânica do jogo, que é a mecânica de você criar os ecos. E ali a gente consegue utilizar esses ecos pra fugir da prisão. Logo a gente encontra a Impa também, que é outra coisa bastante interessante que eu reparei nesse game. A Zelda, ela não fala. A Impa é que fez todo o diálogo ali naquela conversa que a gente teve. Deu pra perceber que a Zelda fala algumas coisas, mas a gente não ouve a voz dela. Então, antes era o Link que era o protagonista silencioso, e agora aparentemente a gente tem a Zelda como uma protagonista silenciosa. É muito legal toda essa cena com a Impa, porque dá pra ver que, como o jogo tá em português, a gente consegue entender as nuances e a personalidade das pessoas. E é legal como a Impa, ela é toda carinhosa com a Zelda, mas ela é toda imponente também. E é ela que derrota os guardinhas que estão ali prendendo a Zelda. É quando inicia uma parte de stealth no início do jogo. Então, a primeira parte foi puzzle, a segunda parte um stealth que me lembrou bastante ali Ocarina of Time, onde a gente tem que fugir da visão dos guardas quando a gente tá tentando entrar dentro do castelo da Zelda. Lembra disso? Pois bem, aqui a gente tá tentando fugir do castelo com a Zelda e a gente tem também que fugir da visão dos guardas. E ali, cara, além do stealth que a gente tem, a gente vai utilizar a mecânica de ecos pra poder fazer camas, fazer trampolins pra poder subir nos lugares, ou colocar caixa na frente da visão desses guardas pra que eles não consigam ver a gente, ou até mesmo pegar potes e jogar esses potes pra poder chamar a atenção dos guardas e passar por trás deles correndo. Então, bem legal isso aqui, já deu pra ver que o jogo ele vai fazer a gente tá sempre pensando criativamente como resolver, e mesmo nessa parte inicial aqui de tutorial, a gente já conseguiu ver várias formas diferentes de resolver, né? Os representantes da Nintendo que estavam acompanhando ali a gente, frequentemente exclamavam pra um de nós que estávamos lá, falando, nossa, primeira vez que eu vejo alguém resolver isso dessa forma. Então, bem legal. Aliás, outra coisa sobre o tutorial do jogo, cara, é uma preocupação nossa como fãs, que os tutoriais
finais de Zelda sejam meio arrastados ou sejam meio chatos. Aqui não. O jogo ele já começa diretamente na ação, diretamente fazendo você resolver e fazendo você pensar nas coisas. Então parece que o jogo não tem tutorial. A sensação que a gente tem é como no Metroidvania, a gente vai avançando e conseguindo poderes novos. Aqui parece que a gente não tá aprendendo a jogar. A gente tá ganhando poderes novos e já começando o jogo utilizando esses poderes para diversos fins, né? Porque logo a gente aprende a usar os ecos para poder resolver puzzles, subir em lugares, fazer coisas de plataforma, e aí a gente usa esses ecos depois para poder ter uma mecânica de stealth, e aí depois a gente usa esses ecos como batalha. Então não parece um tutorial, apesar do jogo aos poucos estar te ensinando a jogar ele, né? Ali nessa primeira parte da demo, a gente já começa a ter um vislumbre de como que vai ser o combate desse jogo, que é bem diferente do que a gente tá acostumado também, mas daqui a pouco eu entro mais em detalhes sobre ele. Fugindo do castelo, a gente percebe que as fendas, né, elas estão engolindo o mundo de Hyrule. Então não é apenas a gente tentar encontrar o Link, a gente tem que proteger o mundo, porque senão ele inteiro vai parar no mundo inerte, né, que é o mundo que fica dentro das fendas. Então a Zelda, ela aparece correndo ali daquelas fendas, a gente consegue escapar, e aí a gente cai numa área de praia, que é bem legalzinho ali também. O visual do jogo tá bem bonitinho, muito carismático. Aliás, o carisma dessa Zelda com as expressões que ela faz, e também o carisma do Tri, cara, é bem legal de ver. Nessa parte a gente vê que a Zelda, ela ganha um poderzinho novo, que é a parte giratória. Se você apertar R, a Zelda, ela consegue girar, e ele serve pra duas coisas. Primeiro, pra bater em algumas coisinhas e principalmente cortar a grama, e a outra é pra fazer o movimento da Zelda ser mais rápido. Ele não é um movimento truncado, apesar da Zelda ela não ser o Link, ela é bem ágil também, e esse movimento de giratório, ele mais ou menos lembra o que a gente fazia em Zelda Ocarina of Time, onde o Link, quando a gente queria que ele andasse mais rápido, ele ficava rolando no chão. A Zelda, a gente consegue ficar rolando com ela e também fazer coleta de rupees, coletas de comida, enquanto a gente consegue andar mais rápido. Falando em comida, uma coisa interessante foi quando eu abri o menu do jogo. A gente conseguiu perceber ali que tem algumas comidas que depois a gente pode utilizar para poder transformar elas, seja cozinhando, seja fazendo sucos, ou a gente pode simplesmente consumir elas e vai aumentar um pouquinho a nossa vida. Tem uma outra forma mais interessante de recuperar a nossa vida, que é deitando na cama. Então a Zelda sempre tem uma forma de recuperar a vida dela, o que é muito útil, porque o jogo, ele vai tirar o seu coração o tempo todo. A Zelda, ela é um pouco mais indefesa do que o Link, nos games que a gente tá acostumado a jogar com o Link, né? Então a gente ter essa mecânica de usar o eco da cama pra poder colocar ele no chão e deitar naquela cama é muito útil, e a gente pode fazer isso em qualquer lugar, inclusive no meio de batalhas. Só que como o coraçãozinho ele demora um pouquinho pra recuperar, no meio de batalha não é muito bom, né? Porque os inimigos vão bater na gente enquanto a gente tá deitado, então é melhor encontrar um lugar um pouco mais silencioso. Outra coisa legal que eu encontrei no menu é que o jogo tem opções de dificuldade. Pois é, Zelda Echoes of Wisdom tem Hero Mode, e esse modo herói, ele pode ser alcançado a qualquer momento. Você consegue alterar o modo normal para o modo heróico, né? E a Nintendo descreve ele como sendo mais difícil, incluindo alguns ajustes como você sofrer o dobro de dano, você não usufruir do efeito de alguns acessórios, porque sim, nesse Zelda aqui a gente pode equipar alguns acessórios. Teve um mais pra frente que eu peguei, que é uma tiara, né, que faz com que corações apareçam no mundo com mais frequência se a gente tá utilizando essa tiara, e esse é um dos acessórios que provavelmente a gente não vai poder usufruir, porque os corações não aparecem no Hero Mode. Então se você quiser um pouco mais de dificuldade, cara, você vai poder jogar o modo heróico desde o início do jogo, e se você achar que tá muito difícil, você pode tirar essa dificuldade e colocar no modo normal. Isso é muito legal pra nós que somos veteranos de Zelda, cara, porque a gente agora tá acostumado com Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, que deu aquele pico de dificuldade na série, né? Esse Zelda, ele não é tão intimidador quanto os outros, então vai ser uma experiência legal, tanto para as pessoas que acharam intimidador jogar um Tears of the Kingdom, por exemplo, quanto para as pessoas que já jogaram Tears of the Kingdom e querem uma experiência mais desafiadora nesse Zelda Echoes of Wisdom, colocando no modo heróico. Eu achei isso super legal. Você não precisa zerar o jogo também para poder achar o modo heróico. Beleza. Passando dessa primeira parte, a Nintendo fez um load de uns 40 minutos pra frente, onde a gente atinge o primeiro ponto que a gente pode entrar dentro da fenda e entrar no mundo inerte, tá? E é legal porque aquela música mais alegre que a gente tava ouvindo ali, quando a gente entra dentro da fenda, a música ela fica um pouco mais densa, fica um pouco mais tensa. Aliás, o mundo inerte, ele é um pouco mais sombrio mesmo, né? A gente vê a expressão da Zelda e dos personagens que estão ali em volta, né? Com uma cara de medo ou uma cara meio de morto, digamos assim, né? Porque os personagens, eles ficam
ficam paralisados. Então, assim, logo um personagem que a gente encontra ali no início, ele tá com uma cara ali completamente paralisada e o jogo te explica que se você não salvar esse mundo rápido, as coisas que estão dentro do mundo inerte, elas vão desaparecer, elas não vão simplesmente ficarem presas ali. Eu já achei muito legal quando a gente entra no mundo inerte, porque a gente saiu de um pouco de puzzle e exploração e a gente entrou pra uma parte do jogo que é muito mais plataforma e combate. Então, o mundo aberto ali, ele é bastante exploração. E o mundo inerte, claro que ele tem exploração também, mas ele é um pouco mais guiado e um pouco mais limitado. Então, o jogo ele faz com que a gente tenha que utilizar plataforma. Aliás, essa é uma característica desse Zelda que eu achei bem diferente dos outros. A gente tem muito mais sessões de plataforma aqui com a Zeldinha, porque a gente não tá apenas jogando um Zelda comum 2D, digamos assim. Esse é totalmente um Zelda 3D, você consegue ter um movimento de câmera, só que vai ser um movimento top-down, né? E o jogo, ele em alguns momentos vai colocar a câmera em outros ângulos pra gente conseguir se movimentar um pouco melhor, conseguir enxergar melhor o que a gente tá vendo. Então, esse é um Zelda 3D, não se engane. E é um Zelda 3D que a Zelda, ela tem uma movimentação baseada nesses itens, então quando a gente quer chegar em diferentes áreas, que às vezes o pulo da Zelda não consegue alcançar, a gente consegue utilizar esses ecos, a gente consegue utilizar os trampolins, as camas. Então tem muitas sessões de plataforma também nesse game que eu achei bem legal. E o mundo inerte, ele é mais ameaçador, então tem mais inimigos, tem umas sombras que alcançam a gente, e aí se eles alcançam a gente muito rápido, aparecem inimigos que a gente vai ter que combater. E passando dessa parte, a gente chega na primeira dungeon do jogo. Sim, dungeons clássicas no Zeldinha estão de volta e tá muito gostoso de resolver. E essa dungeon, cara, a gente atravessa ela um pouco, resolve alguns puzzles ali e já aprende algumas mecânicas novas, né? As primeiras coisas que a gente tem que resolver são combate, né? Então agora a gente tem vários inimigos pra conseguir combater e a gente consegue ir se acostumando com esse lance de jogar vários dos nossos ecos pra poder batalhar por nós, enquanto tem outros monstros tentando cercar a gente. Então é jogar eco, é se movimentar bastante e tentar sobreviver enquanto torce pros seus ecos, né, derrotarem os inimigos que estão ali. Aqui é legal porque a gente vai perceber que alguns ecos eles vão consumir um triângulozinho, enquanto outros ecos eles vão consumir 2 ou até mesmo 3 triângulozinhos da tri, e você vai evoluindo a tri à medida que você vai evoluindo no jogo. Então você vai conseguir criar mais ecos simultaneamente à medida que você vai progredindo aqui no game. E parece que a gente vai ter muitos ecos, tá? É uma tela só que você pode utilizar itens e pode utilizar também inimigos, e você consegue filtrar isso também, bem como a gente faz no Tears of the Kingdom, né, da melhor forma para que a gente consiga utilizar aqueles que a gente gosta mais, né, de uma forma um pouco mais rápida. E se você tiver em dúvida, cara, sobre quais utilizar ou como resolver esses puzzles, cara, é só você apertar Start e ler a descrição dos itens, porque na descrição dos itens, mais uma vez em português, eles dão uma dica sobre como a gente pode utilizar. Por exemplo, tem uma parte de plataforma em 2D que a gente passa por uma parte com água, só que tá bloqueada por umas caixas, e essas caixas, elas flutuam, né, porque elas são leves. Então a gente pega um eco de uma pedra que é mais pesada, coloca em cima dessa caixa e essa caixa vai cair, e aí sim a gente consegue nadar e passar pro outro lado. Então, cada um dos ecos, ele vai ter uma coisa nova que você vai precisar fazer. Cada um desses ecos, ele vai ter uma série de funcionalidades, e o jogo, ele faz questão de utilizar bastante isso. Então, aqui nesse game, ele tem aquela engine química que a gente viu em Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, onde uma coisa de fogo, ela vai queimar uma coisa que é de madeira, e uma coisa que é de pedra, ela vai ser mais pesada, uma coisa que é uma madeira mais leve, ela vai flutuar. É bem rico isso e permite que a gente seja criativo, mas a gente não precisa necessariamente ser criativo para inventar as nossas ferramentas, que eu sei que é algo que afastou alguns jogadores de Tears of the Kingdom. A gente tinha que ficar inventando as nossas ferramentas para poder explorar o mundo, né? Esse aqui não. Cada uma delas vai ter a sua função, é só você ler o que é aquela função e aí pronto, você vai saber como utilizar isso em determinado momento e você se sente muito bem resolvendo esses puzzles, passando dos combates mais difíceis, porque você resolve isso da sua própria forma e você se sente esperto fazendo isso, cara. E o jogo, ele te dá muitas oportunidades de se sentir esperto e é bem legal isso. Continuando aqui dentro da dungeon, a gente passa por esse combate e a gente acaba aprendendo uma funcionalidade nova que a Zelda tem, que é essa de você linkar a Zelda com algum objeto ou algum inimigo. Isso, cara, faz com que a Zelda, linkada com aquele objeto, consiga arrastar aquele objeto consigo ou ser arrastada por esse objeto também. E é fácil fazer isso, tá? Se você quiser arrastar um objeto, você apenas aperta o X, que vai lançar o try na direção daquele objeto, e aí você move a Zelda. Pronto. Agora, se você quiser que aquele inimigo, ou aquele objeto, ou aquela plataforma arraste a Zelda, é só você segurar o R, que intuitivamente ele vai começar a arrastar a Zelda também. É bem legal isso. E é uma mecânica que a gente acaba utilizando bastante, porque nos combates a gente consegue utilizar isso também. Logo depois que a gente passa disso, por exemplo, a gente começa a lutar contra o Dark Link. Sim, o Dark Link está no jogo, então é mais uma daquelas provas de que nesse mundo tem alguns impostores, né? Mais uma prova de que o rei de Hyrule
Hyrule, que as pessoas acham que é o rei, na verdade é um impostor. Então a gente luta contra esse Dark Link, esse impostor do Link, e aí, cara, ele tem um escudo, então não dá pra gente simplesmente colocar os nossos inimigos, os nossos ecos, pra bater nesse escudo. Aí a gente tem várias formas de derrotar eles. Por exemplo, a gente pode utilizar essa mecânica, né, de lançar Try com os objetos e mover eles com a Zelda contra o escudo do Link, só que o Link, ele é uma pessoa viva, então assim, a gente não vai conseguir mover ele, só que a gente consegue arrancar o escudo da mão dele e deixar ele aberto pra conseguir os nossos ecos, né, os nossos inimigos ali, atacarem o Link. Ou então, cara, uma coisa que eu fiz foi colocar um personagem forte e levar o Link pra ficar de costas pra mim, e aí eu consigo paralisar o movimento dele enquanto o meu eco bate nas costas do Link, né, então não preciso necessariamente arrancar o escudo dele pra conseguir bater nele. Existem várias formas e todas as batalhas, elas não são apenas ação, você tem que usar a cabeça, são puzzles também, eu achei isso fantástico. A dungeon é bem legal porque ela tem aquelas mecânicas clássicas de Zelda, de você acender as tochas, de você derrotar todos os inimigos de uma área pra poder abrir a porta, de você encontrar chaves que estão atrás de puzzles que você tem que apertar, por exemplo, um botão no chão com algum objeto pesado pra você conseguir chegar até aquela porta, e ali vai ter um baú, e aí naquele baú vai ter uma chave, e aí você usa aquela chave pra poder abrir uma outra porta. E logo de cara, quando você entra no templo, você já consegue ver a porta do chefe, né? Então você sabe que você vai ter que resolver aquele puzzle e voltar até aquele momento depois que você já tiver a chave do chefe pra conseguir pegar ela. E dentro da dungeon, cara, tem muitos momentos de ação, puzzle e plataforma, tanto em visão top-down quanto em visão 2D. Eu achei muito legal essa alternância que o jogo deu, porque se essa é a primeira dungeon e ela já tem uma variação bem grande dessa forma, cara, eu acredito que ao longo do game sempre eles vão estar variando bastante pra deixar o jogo sempre dinâmico e nunca entediante, que é algo que eu já falei pra vocês várias vezes aqui, que eu aprecio muito. No momento que a gente derrota o Dark Link, então aparece uma espada, que o jogo ele faz questão de falar pra gente que nessa espada está escrito Link. Então parece que era a espada que o Link utilizava, mas ela não é exatamente a Master Sword. Ela se chama Espada Misteriosa, né? A gente não sabe exatamente qual que é a origem dessa espada, mas ela é a Espada Misteriosa, provavelmente é uma espada daquele impostor. A questão é que quando a Zelda pega essa espada, ela ganha a habilidade de ser a Zelda Espadachim. Então ela vira o Link, os poderes do Link, basicamente, com alguns dos itens que a gente tá acostumado dos Zeldas antigos. Então a gente consegue bater, a gente consegue usar o Spin Attack, a gente consegue usar o escudo e a gente consegue pular com o Link como se ele tivesse a Roc's Feather, né, a peninha que faz, e o Link ele pula mais alto. Então algumas das sessões de plataforma, se a gente não quiser utilizar um eco da Zelda ou tiver difícil pra isso, cara, a gente pode nos transformar em Link e utilizar esse pulo mais alto pra conseguir chegar a lugares mais altos. Eu achei isso bem legal. E a Zelda Espadachim, ela também é mais rápida do que a Zelda comum, então a gente se sente mais poderoso mesmo quando a gente tá utilizando ela, e a gente vai precisar dessa Zelda Espadachim pra poder lutar contra chefes, por exemplo, mas eu acho que não é obrigatório, é só muito recomendado. Cara, eu achei muito satisfatório utilizar e o jogo ele deu uma forma de balancear isso muito bem, porque acaba até rápido a barrinha, né? Você não consegue ficar de Zelda Espadachim durante muito tempo. Existe uma barrinha de tempo, né, que depois que você gasta ela toda, você perde aquele poder e ela não recarrega sozinha. Você tem que pegar alguns objetos que estão no mapa pra poder recarregar essa espada. E aí sim poder utilizar esse poder de novo. Então quando você tá batalhando contra chefes, por exemplo, é muito satisfatório e é muito legal, porque você tem que alternar entre todos os poderes da Zelda. Você vai estar utilizando os ecos pra poder bater no seu inimigo. No chefe, por exemplo, cara, a gente vai estar utilizando a mecânica de ecos, porque os ecos eles vão bater nesse chefe, mas a gente também vai estar utilizando a mecânica de sincronização, né, pra prender parte daquele chefe ou pra tentar arrancar parte daquele chefe. E a gente também vai estar utilizando a mecânica da espada, né, pra poder causar bastante dano em massa, né, que os seus ecos eles não conseguem causar tanto dano quanto a Zelda Espadachim. E aí, como eu falei, o jogo ele balanceia isso de uma forma bem legal, porque no momento que você precisa usar obrigatoriamente a Zelda Espadachim, o jogo ele vai te dar um pouco daquela coisa que vai recuperar o suficiente pra você pelo menos conseguir utilizar, né, a Zelda Espadachim e bater no chefe e causar aquele dano. Mas é muito satisfatório. Cara, esse chefe inicial, ele é só o primeiro chefe e ele foi muito satisfatório de derrotar, porque ele é uma batalha que você precisa usar criatividade. Então não é aquela coisa que o Zelda tem de você descobrir qual que é o ponto fraco do chefe, você utilizar o último item que você ganhou naquele templo e aí você consegue derrotar. Aqui, como várias
várias mecânicas elas se misturam, você vai ter muitas possibilidades criativas pra poder derrotar aquele chefe. Eu tenho certeza que em algum chefe ele vai ter uma fraqueza contra fogo, e aí você pode poder utilizar um eco que cause fogo pra derrotar ele, não sei. Nesse aqui não teve isso, mas eu tô imaginando que o jogo vai permitir a gente fazer isso também, e aí você pode fazer isso em vez de você bater com a Zelda espadachim, sabe? Eu acho que só o fato da mecânica ela ter muitas possibilidades, a gente naturalmente vai ter muitas possibilidades, e foi bem legal eu conseguir derrotar o chefe e ouvir o representante da Nintendo falando: caramba, cara, eu não tinha visto ninguém resolver isso dessa forma. Isso é muito satisfatório em todos os momentos do jogo, tanto nos momentos de puzzle, que a gente tem que descobrir como abrir uma porta, por exemplo, ou nos momentos de plataforma. Por exemplo, teve um momento ali no jogo que tinha um buraco e a gente tinha que se sincronizar em uma plataforma que tava em cima pra a plataforma levar a gente até o outro lado do buraco. Só que em vez de eu fazer isso, eu usei o meu eco de aranha, que eu adorei o eco de aranha, porque quando você joga ele, a aranha se prende com uma teia no teto, e aí você consegue subir em cima da aranha e até escalar aquela teia dela. Só que eu joguei na plataforma que tava se movendo em cima de mim. Então, em vez de usar a mecânica de sincronização, eu usei o eco, e aí a aranha prendeu a teia dela, eu subi em cima da aranha e ela me levou até o outro lugar. Então, assim, é na plataforma que tem várias formas de resolver, é no puzzle que tem várias formas de resolver, é na combate que tem várias formas de resolver, e é no chefe que tem várias formas de derrotar também. Muito satisfatório. Agora algumas observações legais sobre o game, cara. Uma delas, o nome do chefe, ele é bastante baseado no Stone Talos, né? Em inglês ele se chama Seismic Talos, em português é Talos sísmico. O nome de cada um dos bichinhos é muito interessante, tipo, a gente tem um novo nome para as escultulas, né, que são as aranhinhas, a gente tem um novo nome para os morceguinhos, e tá tudo muito bem localizado, soa natural, parece que sempre foi assim, sabe? Eu adorei a localização do jogo, realmente tá muito boa. Outra coisa, a gente consegue fazer o teleporte no jogo a qualquer momento, né? A gente tem alguns pilares que a gente ativa e a gente consegue fazer o fast travel, né? O teleporte da Zelda em qualquer um desses pilares. E aí esses pilares a gente vai encontrar eles no mapa de mundo aberto, a gente vai encontrar eles dentro das fendas e a gente vai encontrar eles também dentro dos templos. Então existem checkpoints, né? Eles acabam funcionando como checkpoints dentro dos templos também, no início, no final do templo. E eu testei uma coisa que eu não vi ninguém falando por aí, que é o seguinte, cara, a gente consegue dentro de um templo teleportar pra fora, né? Lá pro mundo aberto de Hyrule, que a gente conhece. Mas a gente não consegue fazer o contrário. De Hyrule, a gente não consegue teleportar pra dentro da fenda. A gente não consegue ir pra dentro do mundo inerte. A gente tem que encontrar uma fenda, entrar na fenda manualmente, né? Com a Zelda. E aí sim, lá dentro da fenda, a gente consegue teleportar por esses pilares livremente de como a gente quiser. Então, do mundo de fora de Hyrule, a gente não consegue entrar pra dentro do mundo inerte. Mas, pra dentro do mundo inerte, a gente consegue ir pra fora, né? Do mundo de Hyrule, se a gente quiser. Outros detalhes sobre o mapa, bastante satisfatório a parte da exploração do lado de fora, porque a gente consegue acessar o mapa e ele fica meio que apenas desenhado, e à medida que a gente vai explorando o mundo, ele vai ganhando cores e se desvendando ali dentro do nosso menu de mapa. Eu achei isso muito bonitinho, super legal. Mas dentro das dungeons não é assim. Dentro das dungeons você pode pegar o mapa daquela dungeon igual é nos Zeldas clássicos. Eu achei isso bem legal. Não deu pra saber ainda se o mundo inerte ele é interconectado. Eu acredito que ele não vai ser, porque pareceu bem proposital os momentos de plataforma que a gente tinha que fazer pra chegar em cada um dos lugares. Mas talvez a Nintendo encontre uma forma de conectar eles, né? Porque o mundo inerte, ele pareceu um grande mundo de templos, né? Então tem vários puzzles, vários templos, várias seções de plataforma ali dentro do mundo inerte. E aí eu não sei se a gente vai conseguir navegar ele livremente, depois que a gente desbloquear bastante lugares ali dentro, ou se a gente vai ter que utilizar os teleportes pra poder ir andando de um lugar para outro ali dentro do mundo inerte, né? Mas no mundo de fora de Hyrule, a exploração parece ser livre. Claro que a gente tem algumas limitações baseadas no nosso próprio poder, então tem alguns lugares que estavam inacessíveis ali no início do game, mas parece que a gente vai conseguir ir pra onde a gente quiser, basicamente, dado que existem fendas e a gente não consegue entrar, né, em qualquer uma das fendas. Existem os lugares que a gente consegue entrar, e existem os lugares que se a gente pisar, a gente é engolido, ou seja, a gente perde vida ali. Sobre os poderes da Zelda, cara, eu tô bastante curioso pra saber o que eles vão fazer, porque é o seguinte, quando a gente tá utilizando o cetro comum da Zeldinha, cara, a gente consegue utilizar os ecos. Só que no menuzinho na esquerda, a gente consegue selecionar pra cima, né, utilizando o direcional do Joy-Con, e aí a gente vira a Zelda espadachim.
Com a Zelda Espadachim, a gente não tem mais o poder dos ecos, porque o poder dos ecos é do cetro. A gente tem outros poderes que a gente pode utilizar com os mesmos botões. A gente tem o Spin Attack, a gente tem o escudo. Então, assim, me faz pensar se como temos 4 botões ali no direcional digital, se o da direita é o cetro da Zelda que faz os ecos, o de cima é a Zelda Espadachim, será que mais pra frente a gente vai desbloquear novos poderes ali pra esquerda e pra baixo? Tô muito curioso pra saber sobre isso. E uma outra coisa que me deixou encucado é se o Tri, ele vai evoluir também, porque a gente sabe que ele vai ganhar mais potência, né? A gente vai conseguir utilizar mais ecos com o poder dele, mas é o poder do Tri, o fato de você sincronizar a Zelda com os objetos, né? Então, me faz pensar se ele não vai ganhar alguns outros poderes também. Tô bastante curioso pra saber sobre isso, cara. De modo geral, as minhas impressões são extremamente positivas. Eu tava achando que eu ia gostar desse jogo, porque eu tô acostumado, né? Eu gosto de Zelda 2D, e o Zelda top-down, né, que eu mais gosto é o Zelda Link Between Worlds. Só que eu não esperava que esse jogo ia ser tão mais do que isso. Esse início de game que eu joguei aqui, cara, a primeira exploração e a primeira dungeon foi muito melhor do que o início dos games dos outros Zeldas top-down que eu joguei. Primeiro, porque o tutorial dele já não foi chato, a exploração ela já começa muito divertida. Segundo, porque a Zelda ela tem poderes muito interessantes que permitem muitas possibilidades diferentes e o jogo de cada jogador vai ser diferente. E o terceiro é porque ele não é só um Zelda 2D, ele é totalmente um Zelda 3D, só que mais amigável. E quarto, que eu posso aumentar a dificuldade do jogo. E quinto, que ele ainda deixou uma pulga atrás da orelha de quais poderes novos a gente vai ter mais pra frente do jogo e como que vão ser os próximos templos. Cara, esse jogo, ele tá muito legal, tá extremamente promissor. Tô curiosíssimo pra poder jogar mais dele, né, e saber quais vão ser essas coisas. E se tem alguma coisa que eu achei um pouco estranho, eu achei um pouco ruim, cara, é o fato de você posicionar os ecos, às vezes não é tão preciso. Eu tive um pouco de dificuldade de colocar os inimigos que eu queria no lugar que eu queria. Por exemplo, tem um inimigo que ele não se move, eu tenho que jogar ele em cima dos inimigos. Eu tive dificuldade de acertar esses inimigos, né, colocando o eco no lugar errado, e também na hora de utilizar a cama ou a mesa, sei lá, pra poder subir em algum lugar, eu tive um pouco de dificuldade de saber aonde que era o lugar certinho que eu tava colocando esses ecos. Então, teve um estranhamento aí, provavelmente esse é o tipo de coisa que a gente vai se acostumar ao longo do jogo, então eu não sei. E uma outra coisa que eu achei ruim, cara, foi que determinado momento ali do game, deu pra perceber que caiu a taxa de frames. O jogo ele é bastante fluido na maior parte do tempo, mas eu senti umas quedas claras e eu não sou uma pessoa que costuma reparar muito isso, mas pra mim foi bem nítido ali em dado momento, quando eu cheguei perto da fenda, né, antes da gente entrar no mundo inerte, eu senti uma queda de FPS. Então já se preparem, porque as pessoas elas provavelmente vão falar sobre isso na versão final. Mas não foi algo que atrapalhou o game, não é nada que atrapalhou a gameplay, ele apenas visivelmente teve uma queda de FPS ali. Eu acho que as pessoas comuns jamais sequer vai passar na cabeça delas isso, mas a gente tá acostumado a ser mais hardcore gamer, a gente tem mais essa visão, então foi algo que eu reparei pra vocês, tá? Mas de modo geral, essas foram as coisas ruins, assim, que eu senti no jogo. Eu acho que ele tá extremamente promissor, a Nintendo tem uma fórmula de sucesso aqui com esse game, eu quero ver ele se desenvolvendo aí mais pra frente. Eu pedi lá no meu post no Instagram pra vocês mandarem perguntas sobre o jogo, agora eu vou responder. Então me sigam lá no Instagram, @RodrigoCoelhoC. Eu também fiz isso lá no meu Blue Sky, que é o mesmo @RodrigoCoelhoC. Então é o seguinte, o Lucas falou, como é que tá a trilha sonora? Inédita ou tem música dos jogos anteriores? Ela tem as duas coisas, a trilha sonora é inédita, super divertida também, eu adorei a trilha sonora do jogo, as músicas grudam na cabeça, mas tem toda aquela familiaridade dos jogos antigos também, e também aqueles barulhinhos de quando a gente abre um baú, esse tipo de coisa, tem tudo nesse Zeldinha, tá? Então é um mix das duas coisas. Aliás, vocês vão ouvir eu falando bastante isso, é um mix das duas coisas. Nintendo Fan perguntou se a Great Deku Tree vai se chamar Árvore Sagrada ou Árvore Deco. A gente não sabe ainda porque eu não consegui ver isso nesse tempo de gameplay. Abração, Nintendo Fan, sou seu fã. O Igor perguntou como é que tá a dificuldade padrão do Zelda Echoes of Wisdom sem o Hero Mode ativado. Pra mim, como jogador experiente, eu fiquei longe de morrer, tá? Mas é porque eu também soube recuperar minhas vidas nos momentos certos. Eu perdi bastante coração enquanto eu tava jogando, e se eu não tivesse recuperado minha vida, eu acho que eu teria já morrido pelo menos umas 2 vezes no jogo. Então, eu achei até bem balanceado, pra falar bem a verdade, tá? Mas não achei necessariamente difícil. Agora, o Hero Mode definitivamente balanceia a dificuldade pra um pouco mais pra cima. O Pigman 10 perguntou se a Zeldinha vai poder atacar sem ser pelos ecos. E sim, ela pode atacar girando, ela pode atacar com a espada do Link. Com a espada do Link é muito forte, com ela girando é bem fraquinho, e com os ecos é bem balanceado, depende do eco que você vai utilizar. O Gil perguntou aonde que o jogo se encaixa na timeline, cara. Não sei, não deu pra saber isso ainda. O Polos perguntou como que é a exploração no mundo aberto, se é grande,
se tem bastante coisa. Cara, eu acho que é bem grandinho. Deu pra aparecer ali pelo mapa que eu consegui explorar, que vai ter bastante coisa, mas não tanto quanto um Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, acho que nem perto disso, tá? Mas satisfatoriamente grande, considerando os outros Zeldas top-down que a gente já jogou. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode esperar, talvez um pouquinho mais. Tom Buzulo perguntou se o Echoes tá mais perto dos clássicos ou dos jogos mais recentes da série. Cara, ele tá mais perto dos clássicos, mas é um mix bem claro, assim, dos jogos mais recentes também. Mas eu diria que ele tá mais perto dos Zeldas top-down do que dos Zeldas mais recentes, como Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, tá? Super Colorado perguntou se as dungeons parecem mais com as dungeons tradicionais ou com as novas dungeons. Parecem mais com as dungeons tradicionais. Rafael perguntou qual o melhor lugar pra poder comprar o Zelda em mídia física. Galera, cada dia é diferente e eu tô recomendando isso pra vocês nos grupos do Nintendo Barato. Então, tipo assim, entre nos grupos do Nintendo Barato porque já surgiram oportunidades pra pagar menos no jogo lá, tá? Os links estão aqui na descrição, tem no WhatsApp, no Telegram ou no Instagram. Entra onde for mais conveniente pra vocês, mas entre nos grupos que eu tô indicando aonde pegar esse Zeldinha, tanto físico quanto digital, no Day One, mais barato. Entre nos grupos do Nintendo Barato, galera. Eu achei super legal esse comentário aqui da Jaciara, falando: ah, que legal, eu fico tão feliz com essa relação da Nintendo com o Coelho, a nossa comunidade, muito ansiosa pra poder jogar também. Cara, é muito legal esse apoio que a Nintendo tá trazendo pra comunidade, porque ela me trazendo aqui, ela permite com que eu fale diretamente como um fã e não como um veículo de imprensa. Isso é muito bacana e mostra que eles estão, cara, prestando atenção no Brasil, eles querem atender as pessoas, eles querem olhar pros fãs e a voz dos fãs importa muito pra Nintendo, então isso é muito legal. Sempre apoiem isso, galera, quando vocês veem um influenciador recebendo apoio da Nintendo, isso é importante pra comunidade como um todo e é importante pra isso sempre ser expandido. Então, achei legal esse comentário, porque é assim que eu me sinto também, então muito obrigado, Nintendo, aí pela oportunidade, foi fantástico poder jogar esse Zeldinha. Aguardem aqui, se inscrevendo no canal, porque eu vou trazer um vídeo parecido com esse aqui sobre o Mario Party Jamboree, então me aguardem, meus amigos, deixa o likezão aqui no vídeo, inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem outros vídeos aqui também, os outros quadros que eu trago pra vocês aqui no canal. Dá uma olhadinha nos últimos vídeos também pra vocês conseguirem ver a cobertura da PAX e também lá do escritório da Nintendo, que eu quero que vocês vejam isso aí também, beleza? Me segue nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, no Twitter, no TikTok, no Instagram e também lá no Blue Sky, então é a mesma arroba em todos, e no Threads é a mesma arroba, RodrigoCoelhoC. Tem uma rede social que você entra, cara, quando você entra lá, já procura por mim que você vai me encontrar sempre a mesma arroba, tá bom? Lembrando, entre aí nos grupos do Nintendo Barato que eu vou ajudar vocês a pagar mais barato nesse Zeldinha e recomenda pras outras pessoas que estão procurando também, tá bom, amigos? Dito isso, agora sim, eu vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado por terem assistido. Lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas, porque isso é um diferencial muito legal aqui da nossa comunidade, sempre muito acolhedora e eu tenho muito orgulho de vocês por isso. Tamo junto, meus amigos. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!